Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa e eterna Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E a própria Palavra de Deus que diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, mais uma vez eu quero te lembrar que não se preocupe com nada. Deus escreveu todos os dias da nossa vida, quando nenhum deles havia ainda. Deus determinou um tempo para tudo. Esse vírus aí, isso tudo tem um tempo para isso, vai passar, viu? Tudo tem um tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para que você veja no calendário de Deus o tempo que estamos vivendo. Que horas são no calendário de Deus. E a Bíblia é o nosso instrumento para nós sabermos que hora nós estamos vivendo no calendário de Deus. E nós sabemos que uma das coisas que faz parte do calendário de Deus é a nação de Israel. E o Senhor deu aquela visão para Daniel da estátua, não é assim? Onde essa estátua é o calendário para a nação de Israel. E nós sabemos com certeza que estamos vivendo aqui, sabe? Já chegando nos pés da estátua, sabe? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, porque todos os outros impérios já passaram. Então, essa estátua é um calendário de Deus baseado na nação de Israel e para a nação de Israel. E para nós agora que cremos no Senhor Jesus, sabe? Temos também o calendário da igreja. Essas cartas que o Senhor enviou para as igrejas, não são apenas cartas, elas são um calendário, elas são cartas proféticas. Cada igreja representava um tempo da igreja aqui neste mundo. No século I, no século II e III, século IV, século V, todos os séculos, até a última igreja, século XX e XXI, que com certeza é o tempo que nós estamos vivendo, da última igreja, a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar hoje. E Paulo escreveu a Timóteo dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sim, para Israel e para nós também. Israel voltou para a terra, mas tem vivido tempos difíceis e tempos piores ainda virão para Israel. E a igreja também. João diz que o juízo de Deus começa pela igreja, porque se Jesus vem buscar a sua igreja, nós precisamos estar preparados para isso. Então são tempos difíceis também para nós. Por isso essas cartas são tão importantes, você prestar atenção. Então, como saber se nós estamos vivendo tempos difíceis? É só olhar as notícias, é só ligar a televisão e você vai saber se estamos vivendo tempos difíceis. Então, essa epidemia, esse vírus aí, no mundo inteiro, tem tornado difícil a vida de todo mundo, não é verdade? Difícil a vida de todos. Então, estamos vivendo tempos difíceis. E olhar para o mundo, não é só o vírus, né? É a economia, é Israel, essa luta toda que o mundo não para de travar, não é assim? Estamos vivendo tempos difíceis. Então, conforme o apóstolo Paulo disse, nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis. Então, ao invés de você olhar para as dificuldades, olha que está acabando o tempo em que o mal vai encerrar nesse mundo e o reino de Deus virá. Então, o propósito dos tempos difíceis é trazer medo, preocupação, ansiedade, tristeza, depressão para esse mundo, porque esse homem que vai aparecer, chamado Anticristo, precisa aparecer para resolver esses problemas que trazem tanta ansiedade para a humanidade, sabe? Então, eu fico feliz de saber que está próximo a vinda do reino de Deus. E para nós que temos esse consolo do Senhor, né, o que nos consola em toda a nossa angústia é a palavra do Senhor, ela que vivifica a minha alma, vivifica a sua alma, não é assim?
E como esquecer das palavras de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitos não têm essa palavra que eu e você temos, assim, e precisamos levar isso para as pessoas. Então, as pessoas podem dizer, mas ele disse que era, como que ele podia ter morrido? Por que mataram Jesus? Não. Ninguém matou Jesus, ele entregou a vida dele, né? Lá na cruz, ele bradou: Pai, eu te entrego o meu espírito, porque está tudo consumado. E aquele centurião que estava ali aos pés da cruz ficou admirado, porque ninguém morria na hora que queria. E Jesus morreu dando a sua vida. Ninguém matou Jesus, ele deu a vida dele para salvar a sua alma e a minha alma também. E nós sabemos que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, e como o apóstolo Paulo disse, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Por isso que nós estamos tranquilos, porque Jesus vai me ressuscitar se eu morrer, vai ressuscitar você se você morrer, e vai ressuscitar todos os que creem nele, para passar a eternidade com Deus. Isso nos consola. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo e precisamos anunciar essa notícia. Então vamos orar para que o Senhor nos ensine hoje, fale conosco, para a gente continuar sendo mensageiro dele enquanto estivermos nesse mundo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito nos ensine hoje, fale conosco, porque enquanto estamos nesse mundo, precisamos anunciar essa boa notícia. Jesus venceu a morte e todo que crê nele viverá eternamente. Então fala conosco, papai, em nome de Jesus. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus sabia que passariam muitos séculos até que o reino de Deus viesse e que a sua igreja também, falharia em muitas coisas. E a única coisa que não existe falha quando nós anunciamos é o que Jesus mandou anunciar: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não existe doutrina nenhuma, melhor do que essa: anunciar a salvação. Então nós fazemos muitas coisas que Jesus não mandou fazer, mas se fizermos o que ele mandou fazer, nós estaremos unidos. Então o que divide as igrejas são as doutrinas, são as regras, são tantas coisas que nós fazemos que ele não mandou fazer, não é assim? Mas se fizermos o que Jesus mandou fazer, estaremos unidos. Então pregue o evangelho, anuncie a boa notícia. 60 anos depois que Jesus mandou anunciar o evangelho a toda criatura, já havia muitas igrejas espalhadas, através do apóstolo Paulo, através de muitos homens que amavam Jesus. Muitas igrejas foram fundadas em vários locais. E, infelizmente, a maioria delas tinha coisas que desagradavam o Senhor. Não é assim? Por isso o Senhor disse a João para escrever essas cartas às 7 igrejas, porque todas elas precisavam de correção. Então, nós já estudamos a igreja de Éfeso, que o Senhor disse que ele tinha deixado o primeiro amor. Falamos sobre Esmirna, que não houve nenhuma condenação. Era uma igreja miserável, pobre, mas Jesus disse que ela era rica. Era uma igreja criticada, mas Jesus, não teve nenhuma recomendação para essa igreja. Oh, que desejo que eu tenho que o Senhor me veja como a igreja de Esmirna. Pérgamo, tinham doutrinas erradas, a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas. Tiatira, toleravam muitas coisas. Sardes era uma igreja que estava morta, não é assim? Havia pessoas quase mortas ali também, e Jesus adverte muitas coisas, mas Filadélfia também. Ah, como eu também desejo que o Senhor me veja como ele via a igreja de Filadélfia. E hoje nós vamos estudar a igreja de Laodiceia. O que será que Jesus escreveu
para essa igreja chamada Laodiceia. 2000 anos depois, sabe? Se naquela época já havia tantos erros, será que hoje Jesus também falaria muitas coisas para nós? Então, antes de estudar a igreja de Laodiceia, nós precisamos estudar algumas coisas que 2000 anos depois, não é assim, tem acontecido nos nossos dias. Uma das doutrinas que mais conquistou espaço nos últimos anos é a confissão positiva. Não é assim? Você tem que declarar, você tem que afirmar, você tem que determinar, coisas assim. É conhecida como palavra da fé, ou movimento da fé, ou, para simplificar isso tudo, teologia da prosperidade. Olha, é uma doutrina que tira os olhos da eternidade para colocar os pensamentos nas coisas passageiras desse mundo. Infelizmente, essa doutrina tem levado muitos cristãos a tirar os olhos da eternidade para colocar os pensamentos nas coisas passageiras desse mundo. Infelizmente, tem acontecido isso. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu para os colossenses, para os gregos: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai, o apóstolo Paulo disse, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É isso que nós devemos fazer, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está vivendo na sua glória. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Duas orientações que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sim, nós estamos aqui, mas o nosso pensamento tem que estar nas coisas eternas, nas coisas lá do alto. Não atentando, o apóstolo Paulo diz, nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Tudo nesse mundo é temporal, mas as coisas lá do alto, elas são eternas. Então, procure praticar esses conselhos do apóstolo Paulo, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, não ficar tão preocupado nas coisas que você vê, mas buscar e pensar nas coisas que você não vê, porque elas são eternas. Hoje, se você prestar atenção, todas essas pessoas que falam muito sobre essa teologia da prosperidade, na maioria das vezes elas não citam o nome de Jesus. Elas falam Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Elas não falam Jesus, porque se falar Jesus, vai contrariar muitas coisas que Jesus ensinou. Por isso eles usam a palavra Deus, porque Deus é uma coisa genérica, não é assim? Deus, 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 Deus me falou, Deus isso, Deus aquilo, sabe? Mas será que eles não estão falando, não é do Deus desse mundo? Lembre-se que Satanás ofereceu todas as riquezas do mundo para Jesus, não é assim? Então tome muito cuidado com essas doutrinas, quando eles eliminam o nome de Jesus para falar Deus. Porque eles têm que ensinar, Jesus falou isso, não é assim? E Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Jesus estava dizendo? Você pode ser feliz independente da quantidade de riquezas que você tem. Aliás, Jesus até falou, ai de vós os ricos, não é assim? Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Né? Jesus disse para aquele jovem rico, vai, vende tudo que tem. Não, não é a riqueza, você pode ser rico, sabe? Mas não fique buscando essas coisas, não fique colocando a sua confiança nas riquezas. Então, cuidado com esses ensinos da teologia da prosperidade, viu? O apóstolo Paulo diz para Timóteo, os que querem ficar rico caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas
que afogam os homens na ruína e na perdição. E Paulo diz para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Então, resumindo, irmão, não é problema se você tem riqueza, se o Senhor te abençoe e você enriquece, mas não fique procurando essas coisas. Contente-se com o que você tem, porque Jesus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Então, essa teologia da prosperidade é uma semente antiga, mas ela começou a multiplicar mesmo a partir do século XIX e tomou forma nos Estados Unidos logo após a volta de Israel para a sua terra em 1948. É verdade, isso prosperou lá nos Estados Unidos a partir da volta de Israel e infelizmente chegou no Brasil também. A partir de 1993, diversos líderes, igrejas e organizações no Brasil aderiram aos ensinos da teologia da prosperidade, sem fazer uma avaliação bíblica criteriosa, sabe? Sem examinar, será que isso realmente era o que Jesus ensinou? Será que foi isso que Jesus ensinou? Então, por não fazerem uma avaliação bíblica criteriosa, muitos líderes, muitas organizações entraram por esse caminho. E eu alerto a você, como o apóstolo Paulo alertou Timóteo: foge dessas coisas. Então, o Senhor mandou João escrever em livro e mandar 7 igrejas. E mais uma vez nós perguntamos: as 7 cartas servem para as igrejas de hoje? Servem para mim também? Com certeza. E eu acho que mais do que tudo para as igrejas de hoje. Então nós ouvimos muito assim, né? Aleluia, né? Eu paguei isso, paguei aquilo, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, né? Estou rico, sabe? Temos visto e ouvido isso. Então o Senhor mandou escrever João para a igreja de Laodiceia. Escreve, João, para a igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então aquela igreja era uma igreja rica, né, que não precisava de nada. Mas olha o que Jesus diz para aquela igreja: você não sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O quê? A igreja que achava que estava sendo abençoada por Deus, que era rica e que não precisava de nada, Jesus está dizendo: você não sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Engraçado, a igreja de Esmirna, que era uma igreja miserável, Jesus dizia que ela era rica. A igreja de Laodiceia, que era rica, Jesus dizia que ela era miserável, pobre. Precisamos pensar nessas coisas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Sim, sabe, a nossa fé, muitas vezes, é através do fogo que ela vem, das dificuldades, das necessidades, das aflições. A Escritura diz que Jesus aprendeu com as coisas que sofreu. Então, não se preocupe se as coisas estão difíceis para você, viu? A sua fé está sendo apurada. Que você compre vestiduras brancas para te vestires, colírio para os olhos a fim de que vejas. É verdade, às vezes achamos que estamos vendo e não estamos vendo, sabe? Vamos pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, pinga esse colírio nos nossos olhos, sabe? Para que a gente possa ver o que o Senhor quer que a gente veja. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Arrepende-te. Que amor que o Senhor tinha por aquela igreja, né? Que achava que era rica, era tudo. E o Senhor está dizendo que amava aquela igreja. E que Ele queria que aquela igreja refletisse sobre esse assunto e voltasse à prática das primeiras obras, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Algum tempo atrás eu fui numa grande igreja, era aniversário da igreja,
me pediram para ministrar, e eu falei de Jesus, falei as coisas que Jesus nos ensinou. E quando terminou, um diácono me procurou e disse: Pastor Cláudio, tem mais de 2 meses que não se fala de Jesus nessa igreja. Fala-se das vitórias do passado, não é assim? Dos homens de Deus do passado, mas de Jesus nós não temos ouvido aqui. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus, às vezes, nós não falamos mais dele, ele não está mais no nosso coração, ele está batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar em sua casa, cearei. Qual que é a ceia do Senhor? Foi aquela que ele ceiou com os discípulos: isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue que é derramado por vós. Meu irmão, não podemos parar de pregar o evangelho, que Cristo morreu, né? Entregou o seu corpo, derramou o seu sangue para nos salvar. Essa é a mensagem que nós não podemos parar de transmitir. É a ceia do Senhor. Ele quer ceiar conosco, e o que ele vai ceiar é a mesma ceia, o pão e o vinho. E ele nos deu o pão e o vinho para levarmos para as outras pessoas a ceia dele, pregar o evangelho. A igreja de Laodiceia era rica, mas com certeza não pregava mais o evangelho, porque o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você e você comigo. Olha, nunca permita que outras coisas, sabe, ocupem o lugar da ceia do Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. O que? Aquela igreja, né, que achava que era rica, Jesus agora está dizendo: olha, se você se arrepender, sabe, eu vou fazer com você assente comigo no meu trono. No meu trono. Que riqueza há nesse mundo do que poder sentar com Jesus no seu trono, junto com o Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, estamos terminando essa série de igrejas, e como nós precisamos refletir sobre essas cartas e ouvir o que o Espírito está dizendo a nós nesse tempo que estamos vivendo. Porque Jesus está voltando. Ele não demora, Jesus está voltando. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que possamos refletir sobre essas cartas. E eu particularmente gostaria muito de ser como Esmirna, como Filadélfia. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, as cartas foram enviadas para nós. Então te pedimos, papai, pelo teu Espírito, que o Senhor nos oriente, nos ajude, Senhor, para que sejamos encontrados na volta de Jesus, parecidos com a igreja de Esmirna, com a igreja de Filadélfia, Senhor. Porque o Senhor prometeu, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, papai, nós te pedimos, ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a próxima série nós vamos subir aos céus, viu? Então, prepare-se, porque depois da última igreja, João viu uma porta aberta no céu e ele ouviu uma voz: sobe para aqui, João. Com certeza é um arrebatamento da igreja. E João viu lá tudo que Jesus queria que a gente visse, porque é onde nós vamos morar eternamente. Então aguarde nos próximos estudos, você vai ver como é simples o livro de Apocalipse, viu? E com certeza nós seremos muito abençoados. Então até o próximo estudo, se o Senhor permitir, e com a graça do Senhor, continuaremos caminhando no livro de Apocalipse, porque ele é maravilhoso. Então, um beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.